1 Samuel, capítulo 17, a partir do versículo 28. Todos acharam, amém? Da gandaia sou de rai, que diz: ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar-lhes aqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção, diga presunção, e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Respondeu Davi: que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para outro e falou a mesma coisa, e o povo lhe tornou a responder como dantes. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, diga moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. E levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, ele me livrará das mãos desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te e o Senhor seja contigo. Amém? Levante a sua mão direita. Mais oração, mais poder. Nós cremos que tu já está no controle deste culto, Senhor, e em concordância com a oração que já foi feita, eu quero ampliar esta oração, orando pelas mentes. Torna agora a mente da tua igreja cativa à tua voz. Pai, nós manietamos o valente, nós jogamos por terra, Senhor, todo levante, todo contra-ataque do inimigo contra as nossas vidas. Enquanto estamos transmitindo a tua palavra, coloca um anjo com a espada nua, com a espada desembanhada, aí vai guerreando nesse território e vai amarrando o valente. Nós queremos determinar, Senhor, que só o teu nome continuará sendo glorificado neste lugar. E a igreja diz: podeis assentar glorificando e exaltando esse Deus que é terrível. Ai, show. Olha nos olhos desse irmão e diga assim para ele: não apareça. Não estou vendo você olhar nos olhos. Diga assim, olhando nos olhos do seu irmão, diga assim: não apareça quando Deus quer que você se esconda. Diga: não se esconda quando Deus quer que você apareça. Davi, ele recebeu a unção com 17 anos. E ele assumiu com 30 anos. Segundo teólogos, Davi ficou 13 anos ungido e escondido. E eu fiquei a questionar, porque a tendência de quando a gente unge alguém, esse alguém exercer logo o comando. Mas quando Deus fala para Samuel: até quando você vai ter dó de Saul, se eu já rejeitei? Até quando você vai agir pelo coração? Até quando você vai agir pela emoção? Vai na casa de Jessé, porque lá eu já me agradei de um rei. Deus manda o profeta aí, e quando o profeta chega na casa de Jessé, o profeta está desligado.
Porque há momentos que o profeta pode estar desligado com a dimensão do céu. Ele olha para Eliabe, olha o tamanho de Eliabe, a aparência de Eliabe e diz: aí está o rei. E aí Deus vai fazer o que com o profeta? Deus vai reprovar a escolha do profeta. Porque homem de Deus, mulher de Deus, profeta que fala segundo o coração de Deus, não pode profetizar segundo o que ele vê, mas segundo o que ele ouve. Samuel simplesmente falou pela aparência de Eliabe, e Deus reprova dizendo: você está olhando a aparência, mas eu vejo o coração. Isso faz com que eu e você entendamos que profeta também erra. Profeta pode falar algo que Deus não mandou. E eu e você temos que ter um discernimento para saber o que vem de Deus e o que não vem de Deus. Quem está entendendo o mistério, dá um glória aí. O texto vai dizer que Samuel, agora ele se liga e pergunta: falta mais alguém? E Jessé diz: falta o menor. Esse menor dá ideia também de descaso. Não é só pelo tamanho de Davi, porque Davi tinha tudo para estar ali, junto com seus irmãos. Mas Davi estava lá trabalhando, como se fosse excluído. E Deus pesa tudo na balança. Deus simplesmente, aleluia, usa Samuel para chamar Davi. E quando Davi chega, Davi recebe a primeira unção no meio da sua família. O que é que Deus está dizendo para mim e para você? Deus, Ele quer que eu e você sejamos honrados primeiro no meio da família. Cadê você que crê assim? Dá um glória aí, meu irmão. Me ajuda a pregar. Observe bem que Davi recebeu 3 unções. Foi ungido no meio da família, foi ungido em Judá e foi ungido em Jerusalém. Quanto mais unção, mais calúnia. Quanto mais unção, mais perseguição. Alava-se, mais inveja. Mas Deus, aleluia, quando Ele libera a unção sobre alguém, Ele vai também liberar estrutura cheia, maturidade, para saber superar todo nível de guerra. Cadê você que é guerreiro da última hora? Cadê você que é um Davi, que Deus está levantando nesses últimos dias? Deus está te chamando para você assumir, aleluia, aquilo que Deus quer nesta noite. Samuel agora, depois que unge Davi, Davi vai assumir o seu primeiro ministério, que é na casa de Saul, sendo escudeiro e tocando harpa, para liberar libertação para aquele homem atribulado, desviado. Porque Deus, aleluia, quando falou para Samuel, o povo rejeitou Samuel porque era velho. Então Deus diz assim para ele: não fique triste, porque não estão rejeitando você, estão rejeitando a mim, porque fui eu que te escolhi. Faz o que o povo quer. Pela primeira vez eu vejo Deus mandando o profeta fazer, dizer ao povo e fazer o que o povo queria. Deus está dizendo: eu não quero, mas eles estão querendo, então eu vou dar corda. Há momentos que a gente quer uma coisa e Deus quer outra, mas de tanto a gente pedir, Deus libera. Só que não é a vontade absoluta dele. A vontade absoluta não era Saul que era para exercer. Então o que acontece? Deus permitiu. Saul não atenta para as exigências de Deus. Saul não obedece a Deus na íntegra. Então Deus agora usa o profeta para dizer que ele te ria, que Deus rasgou o seu reino. Você não pode mais ser rei. E segundo alguns teólogos, dizem que ele passou 40 anos sentado em uma cadeira. 38
Ele passou sentado numa cadeira sem ter a presença, sem ter direção, sem ter visão, sem ter comando, sem ter a presença e a glória de Deus. Mas 2 anos ele teve a presença. Alavassude recharai. O que está acontecendo é que Deus agora coloca Davi sentado, tocando para o homem que está esvaziado. Davi está cheio da presença. O menino tinha apenas, tão novo, 17 anos, 15 a 17 anos, como dizem. E Davi estava ali agora sem ter nenhuma experiência de ser rei, de assumir reinado. Então Deus coloca um homem cheio da unção perto de um vazio. Só que o vazio sabia ser rei. Davi não sabia. Davi tinha unção, mas não sabia ser rei. Então Deus bota um cheio de unção perto do outro que está vazio, mas tinha habilidade de ser rei. Olhe para o seu irmão e diga assim: às vezes Deus vai te colocar perto de pessoas que estão vazias, mas que tem alguma coisa para lhe ensinar. Você crê? Dá um glória aí. Davi tinha unção, mas não tinha habilidade de ser rei. Saul não tinha unção, mas tinha habilidade de ser rei. Então Deus bota um perto do outro. E o que eu acho mais lindo, a humildade de Davi. Davi, como eu falei, passou um tempo escondido, passou um tempo no anonimato, passou um tempo ali sem ibope, sem aplauso. Há momentos que Deus nos coloca escondido para que nós venhamos ser tratados por Ele. Deus tem as suas estratégias de nos esconder, para Ele nos moldar, para Ele nos poldar, para que nós saiamos do escondido totalmente diferente. Cadê você que crê desta maneira? Dá glória aí, meu irmão. Alava sua ideia. Davi está escondido nos bastidores, cuidando das ovelhas do seu pai. E agora Davi é convocado pelo rei Saul para tocar uma harpa, porque Deus esvaziou e permitiu um espírito maligno atormentando a mente de Saul. E o toque de Davi libertava. Eu já pude ver aqui nesta noite a adoração que destrona toda a força do diabo. Eu já pude ver a glória de Deus neste lugar, através do louvor. Quem já sentiu a presença aí através da adoração? Ai, porque Deus já está trabalhando desde o início desse culto. O que Deus faz através da adoração é algo lindo. Eu amo adorar, irmãos. Pensa aí. Estou um pouquinho rouca, né? Eu estou pregando esses dias todos, e aí forçando que eu prego alto, não sei pregar baixo. Aí o que acontece? Davi está na frente, de frente com o rei que está esvaziado. Ele tinha tudo para dizer assim: ó, sai dessa cadeira aí que é minha. Eu recebi uma unção particular nos bastidores, ninguém viu, só a minha família. E você não sabe de nada. O seu tempo passou, o seu tempo acabou. Davi é humilde para esperar. Ele respeita a liderança, mesmo esvaziado. Ele sabe respeitar Saul. Está entendendo? Está ali tocando no silêncio, vendo tudo, mas quietinho e caladinho. Porque nem todas as verdades são para ser ditas. Às vezes nós sabemos algumas verdades, e essas verdades podem machucar. Então Davi se resguardou, aguardando o tempo de Deus para assumir a cadeira. Porque Deus não bota duas pessoas sentadas numa cadeira. Foi preciso primeiro Saul morrer para Davi assumir aquela cadeira.
Mas ele tinha tudo para dizer: saia que não é, essa cadeira não é mais sua. Mas ele manteve a humildade. Olhe para o seu irmão e diga assim: permaneça humilde. Porque o orgulho tem prejudicado muitas pessoas. Davi estava cheio da unção, mas ele se manteve na simplicidade e na humildade. Quanto mais unção, mais a gente tem que descer. Observe o que aconteceu com Isaías. Ele viu a santidade de Deus, mas viu seus erros. E ele disse: ai de mim, porque habito no meio de homens de lábios impuros, e os meus olhos viram a santidade de Deus. Eu não sou digno de estar vendo a santidade, porque eu acredito que tem uma falha em mim, nos meus lábios. Toca a tua brasa viva nos meus lábios, porque eu quero ser totalmente purificado. Davi não era diferente, tinha um coração segundo o coração de Deus. E o texto vai dizer que agora, depois que Davi está exercendo o seu chamado, crescendo nos bastidores, toda a guerra que Saul mandava ele ir, ele vencia. Os aplausos já estavam vindo, e agora a inveja de Saul é aguçada. Então o que acontece? Jessé fala para Davi: vai lá levar uma comidinha, umas marmitas para os seus irmãos. Eles estão com fome. Quem sabe ele alongou ali a conversa. Mas o que acontece? Para Jessé, Davi era um levador de marmita. Mas para Deus, Davi estava agora a um passo de ser tirado do vale, de ser tirado do escondido, para assumir algo em público perante os seus inimigos. Porque o nosso Deus diz: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Davi já estava pronto para ser visto, porque foi tratado no escondido. E agora o que acontece? Quando Davi chega no campo minado, porque ali era um campo minado, Eliabe, o irmão de Davi, que foi rejeitado por Deus, estava ali. E quando Davi chega, que contempla que existe ali um duelo, que existe um homem ameaçando, zombando, criticando o povo de Deus, afrontando o exército do Deus vivo, dizendo que não tinha ninguém capaz de derrubá-lo. Ali era uma afronta. E quando Davi vê que está acontecendo ali um clima de derrota, está acontecendo ali, irmãos, aleluia, algo terrível, que o povo de Deus não tinha unção para derrubar gigante. Saul não tinha unção para derrubar gigante, Eliabe, os demais irmãos de Davi, ninguém tinha unção para derrubar aquele gigante. E nesta noite Deus está dizendo: Andacanturibidigasai, estou eu sacudindo este lugar. Estou eu sacudindo a sua vida, porque o que eu tenho a fazer na sua vida é algo novo. Nessa passagem de ano, Deus está levantando uma geração